A liturgia de hoje, dia 20 de outubro, que corresponde à 29ª semana do Tempo Comum, nos apresenta as leituras da Carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo de 20 a 25, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo de 13 a 21. A liturgia nos convida a refletir para a pergunta título desse devocional, que eu separei. A pergunta é o seguinte: se Deus te pedisse hoje tua alma, o que você teria de verdade para apresentar a Ele? A primeira leitura, que é da Carta aos Romanos, do capítulo 4, versículo 20 a 25, mostra Abraão sendo o modelo da fé. O que significa isso? Abraão, ele acreditou na promessa de Deus. E parecia impossível para Abraão acreditar lá naquela época. Então, a fé de Abraão foi forte. E ele deixou sua história com um legado, até hoje. E quantos anos faz da vida de Abraão até hoje? O Evangelho nos mostra o contrário da história de Abraão. Um homem que acumulou uma fortuna e muitos bens como se fosse viver eternamente, sem pensar na fé, sem pensar nos outros, sem partilha, sem se preocupar com a eternidade da sua alma. Jesus então chama ele de louco, porque sua vida seria tirada naquela mesma noite. Louco no sentido de alguém que age sem sensatez, desequilibrado, imprudente. Uma pessoa dominada pela emoção da ganância. Por que Jesus chamou o homem do celeiro de louco? Bom, Jesus não chamou de louco por ser rico. Provavelmente ele era também inteligente, precavido. Não é nesse sentido. Na verdade, ele era um bom administrador, um ótimo administrador. Pensava no futuro, planejava bem. Mas o problema estava na sua alma, na sua perspectiva espiritual. O versículo diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, o verdadeiro motivo da loucura: confiança excessiva na riqueza. Provavelmente ele acreditava que seus bens garantiriam a total segurança, o total descanso e o prazer por muitos anos. E lógico, um desprezo pela eternidade. Planejou tudo para esta vida, mas nada para a próxima. Uma autossuficiência humana. Falou sua alma como se pudesse alimentá-la com bens materiais, ignorando que só Deus pode satisfazer a alma. Faltou o investimento no relacionamento com Deus. E Jesus conclui dizendo, no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quantas vezes nos preocupamos com o que vamos comer, vestir, comprar, conquistar e negligenciamos o que estamos construindo para junto de Deus? Jesus conclui a parábola dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus é cultivar a fé,
a generosidade, a comunhão, o amor. É viver com os olhos na eternidade e não apenas no agora. E aí temos uma pergunta que serve para mim. Quantas vezes também agimos como esse homem rico do Evangelho? Não é? A gente se estressa, se desgasta por coisas passageiras, tem alguns conflitos aí por herança, por dinheiro, por poder, por status, e nos esquecemos que o que vai nos eternizar não serão os bens, mas os valores, a nossa conversão. A fé, um dos verdadeiros tesouros que a traça não consome nem a ferrugem corrói. Temos muitas mensagens centrais. Uma delas pode ser que a fé nos revigora e a ganância nos consome. Abraão, na primeira leitura de hoje, nos ensina a confiar e a perseverar. É o que ele fez lá no passado. E o homem rico nos alerta sobre o perigo de acumular com ganância. Que nós possamos viver com sabedoria cristã, buscando os tesouros do céu e não os celeiros da terra, que para acumular geralmente é feito no individualismo, sem pensar na necessidade dos outros, não é? Necessidades de outras pessoas, às vezes bem próximas de nós, que nós chamamos de um celeiro aí que se chama igreja doméstica. E aí trazemos mais uma reflexão. Eu tenho me desgastado por coisas que não têm valor eterno? Já vivi ou presenciei desentendimentos por causa de coisas materiais próximas a mim? Como isso afetou minha fé? Como isso afetou os relacionamentos que eu tenho? O que eu tenho acumulado? Riquezas passageiras ou virtudes eternas? Que equilíbrio eu coloquei nisso? Em que momentos eu deixei de partilhar o que eu tenho de sobra por medo de perder ou por egoísmo? Como posso viver hoje com mais fé e menos apego? Que atitudes posso rever para ser mais justo, mais equilibrado, mais solidário, mais comprometido com a vida eterna? O reconhecimento de loucura pode ser assim, nestes teus últimos dias que passou, que tipo de coisas irrelevantes, sem importância, coisas materiais eu me desgastei ou tive que enfrentar ou eu me incomodei? Onde está a minha loucura que Jesus fala? A loucura do acúmulo, a loucura do egoísmo. Onde ela está se manifestando nas minhas atitudes ou nos meus pensamentos cheios de egoísmo? Com relação à fé de Abraão, olhando para a minha vida hoje, em qual área da minha vida me falta a fé de Abraão? Um pouquinho da fé de Abraão. Eu confio mais na minha capacidade de acumular, guardar e economizar, ou na providência e nas promessas de Deus, que sempre me convida, lá na minha consciência, para que eu ajude, colabore com aquela doação do coração numa situação que sei que tocou para mim. Os meus celeiros. Quando me acho com muita fartura em alguma coisa, quais são os celeiros que eu estou planejando derrubar para construir maiores do que eu já tinha em minha vida diante de
tanta sobra daquilo que eu tenho demais. O meu planejamento para o futuro inclui apenas o meu conforto, a minha segurança e o resto, que se vire. Que a palavra de Deus possa ressoar, ou seja, possa se espalhar, possa se misturar dentro do meu coração, tirando o véu da ilusão que nos faz acreditar de forma errada que os bens materiais irão para a eternidade. Isso não existe. Isso não existe. A vida é um dom precioso e breve. Que não desperdicemos esse tesouro com contendas, disputas, conflitos, brigas, discussões pela vaidade do acumular e pelo desejo do apego de querer sempre mais e mais para si. Que a fé de Abraão nos inspire a desapegar e a confiar, construindo nossa segurança não em celeiros cheios de fartura que sobra, mas em um coração transbordante de sobras de quê? De amor, de partilha, de doação para o próximo. Quem é o teu próximo hoje? Que precisa da sobra do teu celeiro transbordante. Acho que todos nós temos um celeiro transbordante, que sobra algo. Eu não estou falando do dinheiro. O amor é um deles. A visita a um doente é outro. O sorriso é outro. A compaixão é outro. O perdão é outro. E por aí vai, até chegar nos bens materiais e no dinheiro de cada um. Não podemos nos esquecer, somos administradores e não proprietário do que temos. Sempre possamos pedir que o Senhor nos dê a sabedoria para usar o que temos de sobras transbordantes nos celeiros do nosso caráter, da nossa índole. Para quê? Para fazer o bem, para promover a justiça, para semear a solidariedade. Então, neste dia, que possamos pedir a graça de ser ricos na conversão diante de Deus, ajuntando, sim, os tesouros que a traça não consome e vivendo cada momento com a lucidez, não a loucura, com a lucidez de quem sabe que o maior tesouro é a nossa vida entregue no amor a Deus, para que Ele, nosso Deus, possa também nos dar a sobra do celeiro da sua misericórdia, nos levando para junto de si, no reino da eternidade. A nossa Jerusalém celestial e eterna. Amém. Antes de encerrar, algumas perguntinhas. Quais são os celeiros que eu estou planejando derrubar e construir maiores e que nos leva a pensar? Junto a esta mensagem tem um link, dependendo de onde você está assistindo, ou um arquivo em PDF. Procure aqui, está aqui embaixo. Nesse arquivo estão listados 6 celeiros para que você possa acessar e complementar a sua espiritualidade diante deste devocional e fazer a sua reflexão. Já vou adiantar quais são os 6 celeiros, mas a explicação está lá. Celeiro material, o celeiro emocional, o celeiro espiritual, o celeiro da salvação, o celeiro da ambição e o 6º celeiro da vocação. Clique no link ou no arquivo exclusivo para você.
Que Deus nos abençoe.